Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que você tá? Tudo bem? Professor Newton Matos, guardando aqui o retorno. Eu tô com o celular para saber se eu estou aparecendo para você. Acabo de aparecer, tudo me parece ok, mas eu gostaria do seu feedback. Olha, nossa aula inclusive é bilíngue, né? Feedback. Me diga aí se você me vê de maneira decente, se você me escuta de maneira coerente, para que a gente possa aí dar continuidade aos nossos trabalhos nessa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Newton Matos, cearense, apaixonado por Pernambuco. Já estive aí por algumas vezes, tanto a trabalho quanto é o estado que eu dedico boa parte dos meus tempos de lazer. Beleza? Caso você queira interagir comigo, o chat está à sua disposição. Diga aí boa noite e me diga se o som está ok e se o vídeo está ok. Tranquilo? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho teoria e exercício e falar de movimentos sociais ocorridos em Pernambuco durante o regime militar, ditadura civil-militar, ditadura militar, república autoritária, como você queira. Então, bora lá, pessoal, vamos aí se aluir. É assim que a gente fala aqui no Ceará, quando a gente quer a participação dos outros. Opa, estava travado o chat, como é que você ia, né? Efetivamente me dizer se estava tudo ok, né? Tá tudo massa. Vitória Brito, certo? Ed Clay diz que tá padrão, Kaique diz que tá tudo ok, certo? Todo mundo já tinha falado e eu não tinha visto, então me desculpa, tamo junto e vamos pra cima. 100% Newton Trigueiro, aí pelo amor de Deus. Deus queira que não seja o Hugo, senão eu vou falar aqui um sonoro palavrão. Mas vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu sempre falo, não é porque você está estudando a história de um estado que você não pode, certo? Que você não deve, certo? Esquecer o contexto. A ditadura civil-militar, certo? Você consegue responder várias questões se você entender como é que era o contexto dessa ditadura civil-militar, certo? No âmbito nacional. E eu vou começar aqui te citando, certo? Os principais governos dessa ditadura civil-militar, iniciando aqui com o governo de um rapaz chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. Vamos chamá-lo somente de Castelo Branco, meu conterrâneo, cearense. Governou o Brasil, certo? Entre 1964 e 1967. Ele é o presidente escolhido para iniciar esse projeto que nós chamamos de República Autoritária, ok? Ele vai suceder aquele que foi deposto, certo? Aí você vai ter duas correntes, um golpe ou uma revolução. Inclusive, se porventura, certo, algum dos elementos que você estuda usar datas diferentes, não tem problema. Alguns dizem 31 de março, outros dizem 1º de abril. 31 de março de 1964 ou 1º de abril de 1964. Newton, deixa eu só te perguntar, faz muita diferença, certo? Se foi no dia 31 de março ou se foi no dia 1º de abril? Lembra comigo, dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira. Então, aqueles que atribuem a chegada dos militares por meio do uso, entre aspas, da força ao poder, ao dia 1º de abril, associam ao dia da mentira, certo? E quem fala 31 de março acredita mais num status de revolução, ok? Se você entender um pouco do governo Castelo Branco, você vai ver o seguinte, certo? Que esse governo, ele vai ser responsável, dentre outras coisas, por isso aqui, ó. Durante o seu governo, vai ser estabelecido o bipartidarismo. Vai ser estabelecido o bipartidarismo. E você vai ter a presença de apenas 2 partidos políticos, certo? No cenário político brasileiro. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido, certo, da situação, o Partido dos Militares e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, certo? Óbvio
que em meio a uma ditadura civil-militar, um movimento que se diz democrático será oposição. Então você não pode negar isso de jeito nenhum. Agora, o mais interessante é que é uma oposição consentida. Sabe por que é uma oposição consentida? Vem para cá para eu poder explicar, certo? Pega outra cor aqui de marca-texto. Vários parlamentares federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados, ou seja, perderam seus mandatos. Vários cidadãos perderam seus direitos políticos, ok? Perderam seus direitos políticos. E tiveram boa parte dos seus direitos constitucionais cancelados. Então, via de regra, certo? A maior parte dos opositores foram perseguidos. Então, só se permitiu fazer oposição àqueles que fossem mais moderados e que não gerassem tanto problema. Então, o MDB, ele é uma oposição moderada, ok? Se você pegar, por exemplo, a lista de governadores do estado de Pernambuco durante a ditadura civil-militar, certo? Desde o Paulo Pessoa Guerra, que fica no poder aí entre 1964 e 1967, desde o Paulo Pessoa Guerra até efetivamente o Francisco Moura Cavalcante, certo? O Francisco Moura Cavalcante, que fica no poder aí entre 1975 e 1979, entre eles, Newton, tem quem? Tem o Nilo Coelho, tem o Heraldo Gueiros, certo? E eles são todos da Arena, certo? Todos da Arena. Então, desde o primeiro até um dos últimos, tudo bem que a gente ainda vai ter aí o Marcos Maciel e o José Muniz Ramos, mas desde o primeiro ao antepenúltimo, certo? Enquanto imperou o bipartidarismo, todos aqui fazem parte da Arena, certo? São aqueles que são afinados com o governo militar em nível Brasil, certo? E só é possível isso porque nós vamos ter o quê? Nós vamos ter efetivamente, certo? O estabelecimento disso aqui, que é o estabelecimento do bipartidarismo. Tranquilo? Perfeito com relação a isso aí? Então, não venha me dizer, certo? Imagina aí. Não venha me dizer que o governo do Castelo Branco, que é o governo que inicia a ditadura civil-militar, ele pode ser considerado para sua prova um governo brando. Não, não. Existe um mito de que a ditadura civil-militar brasileira, ela foi menos violenta do que outras ditaduras ocorridas dentro do cenário latino-americano. Se diz que foi menos violenta do que a ditadura chilena, se diz que foi menos violenta do que a ditadura argentina, e se fala muito que no início, durante o governo de Castelo Branco, certo? Nós tivemos um governo aí mais paz e amor, o que não é verdade. Algumas violações aos direitos humanos já ocorrem nesse período, certo? Entre a primeira e a segunda metade da década de 60. Agora, é inevitável que no finalzinho da década de 60 e na primeira metade da década de 70, nós temos um enrijecimento dos atos de violência. É por isso que a ditadura civil-militar tem um período mais marcado pelos líderes de linha dura. E esses anos aí são os que efetivamente são chamados de anos de chumbo. Agora, Newton, vem cá. Então quer dizer que naquele momento o país passava por uma transformação? Passava. Saía um governo democraticamente eleito. Newton de quem? Do João Goulart. Mas Newton João Goulart não foi eleito para ser vice? Foi, mas ele era vice do Jânio Quadros, pela égide da Constituição de 1946, que dizia que você votava para presidente e para vice-presidente separadamente. Então, eu poderia ter um presidente de um partido e poderia ter um vice-presidente de outro partido, inclusive partidos que fizessem oposição um ao outro.
Estado. Então, quando Jânio Quadros renunciou, por forças ocultas que acabaram o incentivando a renunciar, que você sabe que força oculta não teve nada, era uma tentativa de voltar ao poder aclamado pelos braços do povo, e o João Goulart assumiu. O João Goulart, ele era muito associado a um medo que na época existia e que ainda existe até hoje, que é o medo do comunismo. Aí, depois do célebre, do famoso discurso na Central do Brasil, a situação se acirrou, haviam movimentos conservadores da sociedade brasileira, como é o caso da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pressionou, inclusive pedindo o auxílio dos militares para a moralização da política brasileira, pressionou a saída do João Goulart e os militares chegaram ao poder. É um momento de mudança, você pode ver. Eu acabei de lhe citar que já nos primeiros governos do estado de Pernambuco, certo? Nomeados aí sob a égide da ditadura civil-militar, são governos do partido de situação, que é a Arena. Então, desde, certo, o Paulo Pessoa Guerra, a Arena domina o cenário, certo, governamental pernambucano. Eu também tenho, ainda durante o governo de Castelo Branco, mais precisamente em 1967, uma nova Constituição. E essa Constituição, basicamente, será efetivamente aí os parâmetros, certo? Estabelecerá os parâmetros dessa ditadura civil-militar. Eu primeiro vou construindo aqui, certo? Como a ditadura vai se enrijecendo, para depois te apresentar alguns movimentos, como é o caso das ligas camponesas, como é o caso dos movimentos sindicais no campo brasileiro ligados principalmente à esquerda e principalmente, no caso de Pernambuco, mais efetivamente falando, a luta travada pela própria Igreja Católica, na figura de um rapaz chamado Dom Helder Câmara, e a gente vai falar um pouquinho dos projetos que são criados pelo Dom Helder Câmara e como ele vai afrontar a ditadura civil-militar, inclusive sendo associado aí, certo, à cor vermelha. Você vai ver que ele tem um apelido que gira em torno dessa cor, porque o vermelho era marcado como sendo a cor dos comunistas, e naquele momento os comunistas representavam uma grande ameaça e eram um grande perigo para o Brasil. Beleza? Tamo junto? Até aqui tá tranquilo? Então vamos lá, vamos para o segundo governo, que é o governo do Costa e Silva. Certo? Governo do Costa e Silva. Newton, o governo do Costa e Silva, ele vai de 67 até 69. Newton, por favor, o que é que eu preciso saber para contextualizar a história pernambucana? Você precisa saber que é um governo que vai sofrer com maior oposição do que sofreu o governo de Castelo Branco. Por quê? A ideia é que a ditadura civil-militar, ela assumisse o papel de protagonista na política brasileira durante um curto espaço de tempo. E é no governo do Costa e Silva que começam a se tocar que esse curto espaço de tempo não será tão curto assim. Então eu tenho várias manifestações, eu tenho aí, e você precisa entender isso para a sua prova, eu tenho setores que são muito importantes para que a ditadura civil-militar ela não tenha os seus governantes, certo, soberanos, sem nenhum tipo de problema com a oposição. Eu tenho movimento estudantil, eu tenho movimento sindical, eu tenho movimento feminista, tanto no campo quanto na cidade, inclusive, e isso vai fazer com que a ditadura civil-militar ela esteja sempre nesse estado, nesse espírito de alerta, principalmente aí com as greves e as manifestações de estudantes, ok? Então você vai ter greves como em Contagem, em Minas Gerais, Osasco, que fica em São Paulo, e também você vai ter aí a organização de uma grande passeata, que é a passeata dos 100 mil pela União Nacional dos Estudantes. Então eu tenho aqui o movimento estudantil e o movimento sindical ganhando força contra o governo militar que até então estava instalado no poder. Tranquilo? Mas o que é importante, por favor? Aqui eu tenho o início de uma guerrilha, o combate através da luta armada aos governos militares, o que vai levar com que nós tenhamos talvez o mais conhecido ato institucional de toda a ditadura civil-militar, que é o ato institucional de número 5, o AI-5. O AI-5 ficou torto aqui, vou pegar minha borracha, vou apagar, vou trazer para cá o ato institucional de número 5.
o AI5. Newton, ele é de quando? Ele é de 68. Newton de qual mês? Dezembro. Newton de qual dia? 13. Então, dia 13 de dezembro de 68, eu tenho o principal ato institucional, que no caso aí é o AI5, que vai suspender garantias constitucionais, dentre as quais uma garantia muito conhecida, que é o habeas corpus, ok? O AI5, ele vai aumentar a repressão, inclusive permitindo que pessoas que fossem detidas ficassem incomunicáveis. O Costa e Silva, ele acaba falecendo, certo? Ele não consegue concluir o seu mandato, mas o seu sucessor, ele dará continuidade ao clima de repressão. Então, vem cá. Quando você pegar questões sobre história de Pernambuco, certo? É muito comum que a partir principalmente de 68, você tenha governos mais marcados pela repressão. Então, você tenha questões que falem de movimentos sociais, e esses movimentos sociais acabam se fortalecendo. Olha que coisa louca. Acabam se fortalecendo no final dos anos 60 e início dos anos 70. Newton, mas como é que aumenta a repressão e esses movimentos se fortalecem? Por um simples fator, um fator bem interessante, que é o fato desses movimentos dependerem e muito dessa repressão para ganharem forças e novos adeptos. Newton, por quê? Porque quanto maior a repressão, maior se tem certeza, ou pelo menos se tinha certeza, de que se estava lutando pelo que era certo. Então, o aumento da repressão, ele é diretamente proporcional ao ganho de força desses movimentos, e esses movimentos aí vão sofrer o pão que o diabo amassou, e por falar em diabo, já já o Dom Helder Câmara, ele aparece pra gente, tranquilo? Então vem aqui comigo, terceiro governo, depois de uma junta militar, eu tenho o nosso querido, certo, Arthur da Costa e Silva, entre 1967 e 1969. Aumentam os movimentos de oposição ao regime militar, certo? Opa, tinha colocado aqui, acabei repetindo, foi o Costa e Silva, né? Já tinha colocado o Costa e Silva para você. O Médici, né? O Garrastazu Médici, me perdoe. O Garrastazu Médici, entre 1969, depois de uma junta militar, e 1974. Questões sobre o Médici, certo? Newton, como é que a gente vai inserir questões sobre o Médici na história de Pernambuco, certo? Você vai ter o seguinte, você vai ter uma ideia de progresso econômico, uma ideia de que o Brasil está ficando forte e por isso seus estados acompanham esse fortalecimento. Por que, Newton? Porque é a época do milagre econômico. É a época do milagre econômico. Newton, quem é que estava no poder em Pernambuco durante esse governo? Se inicia com o Nilo Coelho e depois vai para o Heraldo Gueiros, certo? Eles dois foram eleitos indiretamente. O Nilo Coelho, ele fica aí de 67 a 71 e o Heraldo Gueiros fica de 71 até 75, ambos são da Arena. Newton, como é que eu vou lembrar efetivamente aí do governo do Médici? Você vai lembrar como sendo o governo do milagre econômico. O governo do milagre econômico. Mas você também vai lembrar como sendo o governo, certo, marcante dos anos de chumbo. Newton, por que marcante dos anos de chumbo? Vem para cá. Você vai ter efetivamente, certo, um aumento da repressão. É um dos governos mais duros e repressivos, certo? Inclusive, é daqui que vem a expressão anos de chumbo, perfeito, mas também é importante que você lembre que efetivamente é um governo que contará com bons números da economia. Certo? Newton, mas eu já ouvi falar, todo professor fala, tinham muitas deficiências. Deixa eu ver se o chat aqui está parado. Certo? Falem aí só para saber se vocês estão vivos, certo? Podem fazer perguntas e tudo mais, certo? Podem fazer perguntas e tudo mais. Newton, quem é que estava no poder em Pernambuco nesse momento? Começa com Nilo Coelho, depois vai para o Heraldo Gueiros. Ambos são de qual partido? Ambos são, certo, da Aliança Renovadora Nacional. Pessoal, vocês estão gostando? Vocês estão tão calados? Vocês estão gostando? Tá tudo ok?
Eu estou fazendo um contexto interessante até chegar ao Dom Helder Câmara, certo? Eu estou fazendo um contexto interessante até a gente chegar aí naquilo que a gente necessita. Tá de boa? Tá tranquilo? Tá tudo ok? Então vamos lá, certo? Lembre, é um dos governos mais repressivos, mas também é um governo do milagre econômico. Nilton, vem cá. Cara, mas o que é que tem a ver esse milagre econômico? Nós, certo? Foi mal. Nós, efetivamente. É porque aqui, cara, o Alisson, é porque aqui a gente tem mais tempo, né? Nas aulas do curso, a gente só tem 30 minutos, aí acaba sendo mais aqui, a gente tem 1 hora e fica aí disponível para você. O professor Hugo, ele é muito preocupado com isso e é o melhor curso de História de Pernambuco que a gente tem. Beleza? Certo? As lives é porque a gente tem mais flexibilidade, beleza? Eu quero material, o PPT, aí eu posso perguntar aí como é que você consegue. O PPT, mas vamos lá. Então a gente está no governo Médici, vou até aqui apagar tudo. Certo? No governo Garrastazu Médici. Nilton, de quando a quando? De 69 até 74. Pessoal, entre 68, o AI-5, 13 de dezembro de 68, e 1975, quando um outro presidente assumirá o poder, certo? É o ano de máxima repressão da ditadura civil-militar. Depois disso, nós teremos a abertura. Nilton, é importante que eu saiba quem é que estava no poder em Pernambuco? É importante, claro, e eu já falei, certo? Durante esse governo, quem estava no poder era o Nilo Coelho. Qual é o partido? Olha, você não pode errar isso. Eu contextualizei para você não errar. A Arena. Nilton, ele fica no poder de quando a quando? Ele fica no poder de 1967, certo? Até o ano de 1971. 1967 até 1971. Nilton, por quem ele é substituído? Também eleito de maneira indireta, pelo Heraldo Gueiros. Heraldo Gueiros. Heraldo Gueiros. Qual é o partido? Arena. Certo? Arena. Aí ele fica no poder de quando a quando? De 1971 até 1975. Certo? Então, durante o governo Médici, quem está no poder são esses dois, ok? E se você prestar atenção, veja bem, ó, nós temos aqui, desde 67, o Nilo Coelho. Só que lembre que 67, quem assume o poder é o Costa e Silva. E o Costa e Silva já é considerado um presidente da linha dura. Então, é muito importante que você saiba. A Arena tomava conta de tudo, tomava sim, e eu posso explicar por quê. Porque, efetivamente, aqueles que faziam oposição, olha que legal, havia oposição em Pernambuco? Havia. E qual era a oposição em Pernambuco, do ponto de vista político-partidário? O MDB. Só que o MDB é um movimento democrático. Democracia é um regime de governo. Democracia é um regime político. Autocracia é um regime de governo. Autocracia é um regime político. A ditadura civil-militar, a república autoritária, é uma autocracia. A democracia faz oposição a essa autocracia. Você acha que um governo autocrático ia permitir que um movimento democrático ele tivesse 100% de liberdade? Claro que não. Nós somos alunos HD. A gente não só decora, a gente sabe o motivo das coisas e eu fico explicando. Então, Nilton, independente do Estado, mas estamos falando de Pernambuco, quem é que controlava o cenário político partidário? A Arena. E o que era a Arena? Aliança Renovadora Nacional. E o que era essa Aliança Renovadora Nacional? Era o Partido dos Militares. Portanto, esse partido fazia os governantes eleitos pela Assembleia Legislativa de maneira indireta, como é o caso de quem? Como é o caso do Nilo Coelho, como é o caso do Heraldo Gueiros. Nilton, então quer dizer que esses indivíduos foram os governantes de Pernambuco durante o período mais acalorado, o período de maior repressão da ditadura civil-militar? Sim, é por isso que durante esse período, e óbvio, durante esses governos, você vai ter muitas questões sobre violação aos direitos humanos. Mas para falar de direitos humanos, nós temos efetivamente já que entender um pouquinho do que Dom Helder Câmara fez dentro da Igreja Católica, fazendo com que assim, a igreja que inicialmente apoiou a ditadura civil-militar tem um segmento dentro dela, que é a Teologia da Libertação, e esse segmento ele vai implementar noções de direitos humanos que até então no Brasil não eram, não posso nem dizer conhecidas, mas não eram tão aplicadas. Tá ok, pessoal?
Tá tranquilo? Então, Newton, nós estamos no governo Médici e esse governo do Emílio Garrastazu Médici é considerado o governo mais duro e o governo mais repressivo, certo? O governo mais duro e o governo mais repressivo. Muito comum você ter nesse período questões ligadas também, questões ligadas à censura. Então eu tenho que falar com vocês, não sei se dá tempo hoje, mas do movimento artístico, porque nós, querendo ou não, temos na arte uma forma de fugir da realidade. E a realidade era uma realidade opressora. Tá bom? Newton, nesse período, o que é que nós temos espalhados pelo Brasil? Nós temos os órgãos de repressão, com destaque para quê? Para o DOI-CODE, certo? Destacamento de operações e informações e o Centro de Operação de Defesas Internas, o DOI-CODE. E o que é que acontecia por lá? Acontecia, dentre outras coisas, torturas, certo? Uma das maiores violações aos direitos humanos durante a ditadura civil-militar, a prática de torturas. Porém, você vai ver, a gente tem que adiantar, o governo Médici, que é um governo marcado pelo milagre econômico aí, certo? Ele chega ao fim e você inicia o governo, certo? Do Ernesto Geisel, como você queira chamar. Ernesto Geisel, é assim que eu chamo, certo? Aqui eu tenho um processo de abertura e aqui eu vou fazendo com que a oposição ganhe força. 1974, certo? Eu tenho eleições que já não são tão controladas pela ditadura civil-militar e o MDB conquista a maior parte dos votos para o Senado. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ok? Newton, pera ainda. É nesse período que eu também vou ter o suicídio do Vladimir Herzog, jornalista da TV Cultura, e também do operário Manuel Fiel Filho. É ele que acaba com o AI-5 e que vai restaurar alguns movimentos, algumas garantias aí. Certo? Newton, vem cá. E quem é que está no poder em Pernambuco nesse momento? Certo? É o Francisco Cavalcante. Francisco Cavalcante. Newton, nome completo, Francisco Moura Cavalcante. Newton, de que partido ele é? Ele é da Arena. Certo? Ele é da Arena. Você vai ver, inclusive, que não vão permitir que o MDB fique com a maioria no Senado. Vão ser implantados senadores biônicos, que são aqueles 1/3 de senadores do Senado que são indicados pelos militares. Ele pertencia à Arena. Newton, ele fica no poder de quando a quando? Ele fica no poder entre 1975 e 1979. Aí nós começamos a ter uma mudança de cenário, porque depois dele quem vai assumir é o Marco Maciel, que fica de 79 até 82. E o Marco Maciel, ele é do PDS. Beleza? Ele é do PDS. A gente está acabando aí o contexto dos presidentes. Newton, pois acaba. Vamos lá. O Figueiredo. Newton, o que é que eu preciso lembrar do Figueiredo? Por favor, comigo. Certo? Chega ao poder em 1979. Certo? Chega ao poder em 1979. O João Batista Figueiredo, ele vai conviver aqui com principalmente dois momentos. Newton, que dois momentos são esses, certo? Primeiro, lei de anistia, de 1979. Newton, isso é muito importante. Isso é muito importante. É uma lei de 1979. E do que falava essa lei? Certo? Todos aqueles que tivessem cometido determinados crimes durante a ditadura civil-militar, eles estavam perdoados, anistiados. Anistia é um perdão dado por lei pelo Congresso Nacional. Ainda hoje existe o Instituto da Anistia. Você que gosta de estudar direito constitucional, está no artigo de número 48 do texto constitucional. Conceder anistia, competência do Congresso Nacional, com sanção do presidente da República, ou seja, competência do Congresso por meio de lei. E o que é tão importante, né, cara? Essa anistia, ela foi tão boa, né? Porque ela acabou fazendo com que aqueles que foram perseguidos pela ditadura civil-militar, eles voltassem aí. E detalhe, viu, pessoal?
Eu não estou dizendo o que houve. Ele se suicidou. Fonte, confia. Certo? Opa! Ô, Alisson, muito obrigado, meu querido, por ter feito uma pergunta. O que motivou o Geisel a, certo, acabar com a AI-5? Você se tocou que em 1978 o MDB ele ganhou uma expressiva votação no Poder Legislativo Federal? Então, naquele momento, os militares começam a reconhecer que se eles não abrirem mão de certos pontos, eles vão acabar sendo retirados do poder com mais celeridade. Então, é um momento que a ditadura vai se enfraquecendo. Então, o Geisel, ele propõe uma abertura, só que essa abertura ela é lenta, é uma abertura gradual, é uma abertura segura. Ele vai preparando o terreno para que os militares possam, pós-ditadura civil-militar, não serem tão perseguidos como hoje, né? Não tem como negar, eles são. A lei de anistia, você quer ter uma boa discussão sobre ela? Vocês estão com paciência para isso? Estão? A lei de anistia, cara, ela é uma lei que ela acaba sendo, lá fora, certo? Vista como um fator de impunidade. Porque a lei de anistia, ela vai perdoar tanto o perseguido que foi exilado e que teve que deixar o Brasil quase que como uma pena de desterro, certo? O indivíduo, se fica, ele vai ser preso no doicode torturado, ou então ele vai embora e não tem mais contato com suas raízes, no caso, o Estado brasileiro. Ok? Aí, meus queridos, em 1979, vários daqueles que sofreram com isso podem retornar. Vários dos que ainda estão presos são soltos, certo? Porém, os crimes são cometidos de ambos os lados. Tanto o que violou, quanto o que foi acusado de crime, eles são perdoados. Então, para muitos, a lei de anistia, certo? Ela garante a impunidade. Então, obrigado, Alisson, por ter perguntado, né? O João Mateus, ele está falando aí da morte do Vladimir Herzog, né? Vou até voltar aqui, certo? Durante o governo Geisel aqui. O Vladimir Herzog, no ano de 1975. Tranquilo? E por que ele colocou fonte? Confia. Porque o Vladimir Herzog, ele foi encontrado morto no doicode, certo? Enforcado com o próprio cinto. Só que ele está enforcado na grade da cela. E assim, às vezes dá até vontade de nem comentar isso, de tão patético que é. Mas ele se enforcou com os pés no chão. Aliás, mais do que com os pés no chão, porque os seus joelhos estão curvados. Ou seja, ele se enforcou de quase joelhos. Newton, o corpo da gente, ele tem mecanismos de defesa. Se eu estou asfixiando com um cinto amarrado em uma grade e os meus joelhos estão curvados, o que é que eu faço? Fico ereto, fico de pé, impedindo assim que acontecesse o que aconteceu. Então, quando o José Mateus, ele colocou aí fonte, confia, talvez seja disso que ele esteja falando. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Joga aí. Já a gente vai chegar numa figura ilustre de Pernambuco, certo? Uma figura ilustre. Mas vem cá, Nilton. Esse governo, só para você relembrar, né? Vamos aqui, deixa eu ver aqui a pergunta do João Mateus. Professor, é verdade que os movimentos de guerrilha armada se escondiam em meio aos movimentos estudantis das manifestações? Com certeza. Ah, Nilton, você estava lá para dizer com certeza? Não. Olha, manifestação... Vamos parar com isso. Com essa ideia de que existe lado 100% bom, lado 100% mal. Vamos parar com isso, certo? Os movimentos de guerrilha ocorridos no Brasil, eles eram muito financiados por roubo a bancos, sequestros, por uma série de fatores. Parte dos componentes desse movimento vem do movimento estudantil, vem do movimento operário, vem das revoltas no campo, certo? Como é o caso das ligas camponesas. Então, você tem sim uma ligação, uma interligação entre esses movimentos. Então, o que você falou não é nenhum absurdo, nem de longe. Ok? E também não é nenhuma informação sigilosa. Certo? No meio do movimento estudantil, nós temos agitadores. Alguns desses agitadores participaram de guerrilhas urbanas e também de guerrilhas rurais, como é o caso do Araguaia. Ok? Nilton, vem cá. Durante o governo João Batista Figueiredo, eu ainda tenho aqui um segundo fator. Nilton, que segundo fator foi esse? Certo? Em 1979,
acaba o bipartidarismo no Brasil, certo? E volta efetivamente aí a termos um pluripartidarismo, inclusive com mudança de nome. A Arena muda de nome e passa a ser PDS. Vamos pegar aqui o Marco Maciel, certo? Vamos pegar aqui o Marco Maciel, governador de Pernambuco. Newton entre quando e quando? Entre 1979 e 1982. Newton de que partido ele era? Do PDS. Então você lembra que o PDS ele vai conservar boa parte da estrutura política de quem? Da Arena. E assim, meu querido, você vai dominando a história de Pernambuco, sem precisar estar decorando tanta coisa. Entendeu? Você vai dominando a história de Pernambuco. Tranquilo? Certo? O MDB, por exemplo, ele passa a ser chamado de PMDB. Aí vira Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E outros partidos são criados. Ó, quem é que aparece? O PT. Inclusive com o Lula ganhando força, certo? No movimento sindical do ABC Paulista. Ok? E o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Tranquilo? É durante o governo João Batista Figueiredo que eu também vou ter, nos anos de 1982, 1983, o movimento de direta já, que não vai ser vitorioso. É um movimento pela aprovação da emenda constitucional Dante de Oliveira. Certo? Não acaba sendo aprovada essa emenda e a eleição de 1985 ela vai ser indireta e quem vai concorrer é o Tancredo Neves, certo? Pelo MDB, contra o Paulo Maluf, do PDS. Mas disso a gente fala já já no formato de exercício. Contexto histórico feito, contexto nacional feito. Vamos para essa figura aqui? Podemos? O nome dele? Dom Helder Câmara. Ele vai estar na sua prova. Se Deus quiser, ele vai estar na sua prova. Dom Helder Câmara. Certo? Newton, nomeado arcebispo de Olinda e Recife, olha o ano, 1964. E ocupou esse cargo até quando? 1985. É correto afirmar que Dom Helder Câmara foi arcebispo, certo, de Olinda e Recife durante toda a ditadura civil-militar, durante todo o período ditatorial brasileiro. Todo o período ditatorial brasileiro. Newton é uma figura diferente? Sim, ele é uma figura diferente. Newton, por quê? Vamos lá. Ele fundou alguns movimentos que eu vou explicar melhor ao longo da aula de hoje ainda, certo? Como é o caso do movimento Encontro de Irmãos. Confesso a você que até me emociona falar de Dom Helder Câmara, porque quando eu fui estudar um pouco mais para a gravação das aulas, os movimentos criados por ele, você entende que tem pessoas que nasceram efetivamente para servir, e ele é uma dessas pessoas, certo? Em determinado momento, como é o caso durante o governo do Nilo Coelho, ele até tem uma relação de, não vou dizer admiração, mas ele tem uma relação de respeito, certo? Daqueles que estão nos governos colocados por aquilo que ele faz oposição, certo? Por aquilo que ele faz oposição. Então, o movimento Encontro de Irmãos, a criação em 1977 do Banco da Providência, certo? E a criação da Comissão de Justiça e Paz. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem essa comissão aqui de Justiça e Paz, não tem? Deixa eu botar um asterisco aqui, certo? Entenda essa Comissão de Justiça e Paz como uma comissão de direitos humanos. Comissão de Direitos Humanos. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Uma comissão que defende direitos humanos em um governo tão violador, efetivamente, certo? Ele vai ser aí um inimigo, uma persona não grata, certo? Daquilo que seria, certo? A ditadura civil-militar naquele momento, certo? Inclusive, sendo chamado aí, alguns chamam de arcebispo vermelho,
Bispo Vermelho como se fosse aí um clérigo comunista, como se ele fosse a figura do comunismo dentro da Igreja Católica, ok? A figura do comunismo dentro da Igreja Católica. Então, a atuação de Dom Helder Câmara, ela está muito ligada à questão dos direitos humanos, certo? A questão dos direitos humanos, né? Acabou sendo perseguido pelos militares, certo? E impedido de se expressar na mídia e considerado comunista, daí porque era associado ao apelido de arcebispo ou bispo vermelho, ok? Newton, e como é que ele fazia para que ele pudesse levar as suas ideias? Ele faz várias viagens ao exterior e lá palestra, fala com pessoas de maneira mais próxima a respeito do que acontecia no Brasil. Dom Helder Câmara era um crítico. Dom Helder Câmara, ele vai mudar a mentalidade da igreja não só em Pernambuco, mas no Brasil. Porque se você pegar a igreja do início da ditadura civil-militar, fazia parte com outros segmentos conservadores da sociedade em um movimento de apoio aos militares. E Dom Helder Câmara, ele luta pelo que ele considera correto. Ele luta pela aplicação dos direitos humanos, independente de paramilitares ou para civis perseguidos. É bom que você saiba disso, ok? Mas, Newton, vem cá. Ele vai ser censurado? Vai, porque ele vai ser proibido de se expressar na mídia, certo? Ele tem uma facilidade com as palavras, certo? Ele vai ser um orador bastante carismático, e isso é muito importante, porque isso atrai mais adeptos ao seu movimento, ok? Inclusive, você vai ver que ele vai ser um dos pioneiros, certo? Do combate à fome no Nordeste brasileiro, certo? Newton, isso não vai ser reconhecido, não? Será que nós temos uma figura como essa, fruto da história pernambucana? Será que ele não vai ser aí reconhecido, não? Vai, veja bem, ó. Dom Helder Câmara, certo? É o brasileiro que por mais vezes foi indicado ao Nobel da Paz. Por mais vezes. Newton, foram quantas indicações? 4. Newton, por qual motivo? Pela sua defesa dos direitos humanos, num momento tão complicado que a ditadura civil-militar, ele pregava a não violência, certo? Ele pregava a não violência. Então, Newton quer dizer que a atuação de Dom Helder Câmara junto aos direitos humanos é muito poderosa, muito demais. É tanto que ele é considerado, vou até mudar aqui a cor, certo? Ele é considerado o patrono brasileiro dos direitos humanos, certo? E atualmente se aguarda, se pede, certo, a beatificação dele. Tranquilo? Pessoal, aí você diz assim, porra, que aula velha clichê essa aula do Newton. O cara fica lendo slide aí. É porque em uma hora a gente tem que falar tudo que pode. O cara passou por cima aqui, ó. Ele chegou, vou apagar tudo aqui. Ele chegou, ó. Aí falou aí, vou pegar a canetinha aqui. Ele falou do movimento Encontro de Irmãos. Ele elogiou. Ele falou do Banco da Providência. Ele elogiou. Mas ele só explicou mesmo a Comissão de Justiça e Paz. Inclusive foi refundada recentemente. Também é a área dele, direitos humanos. Não é por isso não, macho. É porque eu preparei para você, que é muito bom, só falar do Dom Helder Câmara. Eu quero que você saiba quais foram os movimentos que ele criou. Movimento Encontro de Irmãos. Ao ano que foi fundado? 1969. Newton, cara, era corajoso, né? Entre 1968 e 1975, eu tenho o auge da repressão, cara. Certo? Eu tenho o auge da repressão. Pelo amor de Deus. Cara, Newton, qual era o interesse desse movimento, cara? Era um movimento em que eu tenho uma popularização. Deixa eu botar um amarelinho aqui. Eu tenho uma popularização, cara, da evangelização.
A palavra de Deus é levada, já que você vai ver, vai ser censurado nos meios de comunicação, no boca a boca. Ele procura os mais humildes para evangelizar esses humildes, fazendo com que eles sintam na palavra de Deus um alento. E você vai ter pobre evangelizando pobre, cara. É um grande movimento, ó, de encontro. Certo? E esses irmãos aqui não são pessoas, efetivamente, pessoas ricas. Certo? Nessa evangelização, não se deixava de fora o contexto político. Ele não ficava... Cara, é muito massa, velho. É muito massa falar dele. Assim, me perdoe, eu não estou tomando partido nenhum do lado. Você sabe, você já viu minha aula. Você sabe que eu sou um cara que não me meto em polêmica. Mas assim, a igreja podia ficar isenta. A CNBB, Companhia Nacional dos Bispos do Brasil, certo? Ela poderia ficar isenta. Mas esse cara vai mudar muita coisa. Newton, por que ele vai mudar muita coisa? Na evangelização dele, cara, na evangelização dele, ele não se furtava de falar dos problemas sociais enfrentados pelo povo, principalmente pelas camadas mais pobres, certo? E se discutia isso à luz do Evangelho. Não é essa pregação vazia do Evangelho que é desconectada da vida das pessoas, não. Newton, mas cara, deixa eu ver. Isso vai fazer o quê, mas dentro de um contexto histórico? Tu está querendo pregar, tu virou pastor? Primeiro que eu estou lhe falando de pastor porque aqui é a igreja católica. Mas isso vai fazer o quê? Qual é a diferença? Deixa eu botar aqui em outra cor. Certo, meu querido? Vai ser um movimento importante para a conscientização da luta dos moradores da periferia, principalmente da região metropolitana do Recife. Certo? Então, através da evangelização, ele atenta às pessoas que aquela situação não é uma situação porque Deus quis, mas o contexto político-econômico, ele se dá como um fator gerador daquela situação. Uma conscientização. Então, nas pregações dele, você vai ter força para que outros movimentos, eles acabem se tornando mais fortes. Inclusive movimentos rurais. Porque as palavras dele, imagina, um cara que é um bom orador, utiliza um mecanismo tão cativante, certo? De aproximação que é a religião. E utiliza dessa religião para que ele fale de problemas sociais e conscientize as pessoas politicamente da situação em que elas viviam. Pelo amor de Deus, movimento Encontro de Irmãos, pobre evangelizando pobre, numa grande rede, numa grande teia, certo? De falar de problemas sociais à luz do Evangelho. Até aqui, tranquilo, pessoal? Até aqui tranquilos? Querem que eu pare a aula agora? Vocês querem que eu pare a aula agora? Opa, fiquei mexendo aqui sem querer. Deixa eu botar aqui que é robótico, né? Eu mexo com o pé. Pronto. Porque, galera, não sei, eu me empolgo, né? Tomara que Dom Helder Câmara seja aí cobrado na sua prova. Tranquilo. Aí você diz, Newton, você só falou de um movimento dele. Não, cara, tem outro aqui. O movimento Encontro de Irmãos. Deixa eu até apagar aqui, porque eu acho que eu esqueci de colocar. Vou apagar aqui, ó. Certo? Eu deixei o mesmo título. Mas agora nós vamos falar de outro movimento criado por ele. Que é a criação do Banco da Providência. Cara, durante a pandemia agora, 2020, 2021 e 2022, você viu muitas pessoas que são excluídos financeiros, né, pô? Excluídos do sistema financeiro. Os caras não têm um cartão de banco. Os caras não tinham uma conta. Certo? E no passado, cara, o sistema financeiro, os bancos, eu acho que ainda está aqui ruim para você, peraí. Pronto, ajeitou. Os bancos, eles eram locais onde ficavam dinheiro de ricos. Entendeu? O pobre não tinha relação bancária. Quer dizer que pobre não tinha conta em banco? Tinha. Mas o pobre tinha uma conta para receber o salário. O pobre tinha uma poupança para se juntar as migalhas. As migalhas. Cara, imagina tu criar uma instituição filantrópica sem fins lucrativos. E o nome dessa instituição? Banco. Que coisa louca, né? É o Banco da Providência. Certo? Fundado em 1959. Eu falei no começo da live. 1977, mas ali foi a Comissão de Justiça e Paz. Certo? Newton, o banco, ele foi criado, deixa eu até apagar aqui para você ver. O banco foi criado para quem não tem, tá amarelo, né? Para quem não tem acesso
certo? Para quem não tem acesso aos bancos do sistema financeiro. Certo? É como se fosse um banco cooperativo. Newton, de onde é que vem os recursos desse banco? De doações. E junto com a criação do Banco da Providência, eu tenho a Feira da Providência para arrecadar recursos para esse banco. E esse banco, ele perdurou, certo? E hoje, você tem aí, certo? A prioridade de principalmente 4 áreas, principalmente aí, certo? Áreas de protagonismo via acesso a direitos básicos, capacitação para o trabalho, inserção do mercado de trabalho formal e autônomo e aumento da renda familiar. Olha o fruto aí. Olha o fruto que você tem do Banco da Providência, criado lá em 59 por Dom Helder Câmara. Newton, vem cá. Mas 59 antes da ditadura civil-militar. Mas perdura durante ela. E ainda hoje você tem fotos aí de bancos da Providência. Ideia essa que foi espalhada aí por várias partes do país. Certo? Por várias partes do país. Tranquilo? Até aqui algum problema? Alguma coisa que você não tem entendido? Vamos ver se dá para a gente responder algumas questões? Não entendi o que é que o Pedro falou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Como organizar as disciplinas? Cara, aí você precisa fazer um plano de estudo. Falar numa live eu não consigo. Eu faço plano de estudo, posso até fazer com o Hugo, falar com o Hugo, para a gente fazer uma live sobre plano de estudo, se ele me autorizar. Certo? O José está dizendo, Pedro, se baseia no edital anterior e larga o aço no papiro. Perfeito. Sempre a referência ao edital anterior. Tranquilo? Para a resolução aqui de questões, pode ser? Vamos lá. Em maio de 66, durante a convenção estadual da Arena Pernambucana, lembrando que esse Arena aqui devia estar com todas as letras maiúsculas, beleza? Nilo Coelho, por indicação do governador Paulo Guerra, né? O Paulo Pessoa Guerra, certo? E o Paulo Guerra, ele veio depois do Miguel Arraes. É sempre bom a gente falar. O Miguel Arraes foi deposto pela ditadura civil-militar. E o Paulo Pessoa Guerra, ele foi eleito aí, certo, para o cargo de governador, ok? E lembre, depois as eleições são indiretas. Foi designado candidato oficial do partido. Que partido, Niltinho, do meu coração? A Arena. Fui falando isso ao longo da live toda. Certo? Para as eleições indiretas ao governo do Estado. As eleições que garantirão a posse do governador em 67. Coelho, no caso Nilo Coelho, derrotou na convenção outros 2 postulantes. Heraldo Gueiros, né? Você sabe muito bem. O Heraldo Gueiros depois vai se tornar governador, ali entre o ano de 71 e 75, também representando a Arena, mas o Nilo, certo? Ele vai ser entre 67 e 71, tá ok? E o general Antônio Carlos Muricy, comandante da 7ª Região Militar sediada em Recife, apresentado pelos militares. Foi eleito pela Assembleia Legislativa em 3 de setembro e tornou posse em 31 de janeiro de 67, ficando, se minha memória está boa, até o dia 15 de março. Pode pesquisar aí, certo? De 1971. Dá uma pesquisada aí. Qual a principal socioeconômica do governo citado pelo texto? Né? Cara, pessoal, aqui não tem nem muito o que você falar, não. Ou você sabe ou você não sabe. Certo? É o indivíduo que vai trazer uma ideia de progresso, certo? É o indivíduo que vai trazer uma ideia que você vai ver depois também ligada ao milagre econômico. Lembra que ele fica aí até 71, até o início do governo Médici. E esse progresso ele vai ser marcado pela ampliação da rede elétrica rural. Resposta correta, o item A de avião. Resposta correta, o item A de avião. Segunda questão. Pena. Com tudo isso que 64 matou a nossa liderança camponesa toda. O que foi encontrado de cadáveres de corpos na estrada entre Caruaru e Campina Grande, inclusive mutilados para ninguém conhecer quem era, pouca gente sobrou daquele tempo no campo. Pouquíssima gente. Sobrou quem a gente escondeu. Uma parte
uns que resistiram porque eram fortes, como Joaquim Camilo, que eu te falei, mas Zé Eduardo e Gessino, certo? Zé Eduardo e Gessino tiveram que se ausentar, mas o resto... Aí, cara, o Felipe está perguntando, professor, diz o erro das questões? Eu falo. É porque na questão número 1, certo? Todos os outros foram em governos diferentes. Inclusive, por exemplo, ó, o combate à Liga Social contra o Mucambo foi no governo Vargas, certo? No governo Vargas, então é um contexto totalmente diferente. Continuando. Zé Eduardo e Gessino tiveram que se ausentar, mas o resto... Manuelzinho sumiu, ninguém sabe onde foi que acabou Manuelzinho. Ele era aqui da Miroeira, trabalhava aqui nesse litoral norte, todo, Igaraçu, Goiânia, Paulista. O personagem que relata a história acima era médico, membro do Partido Comunista e das Ligas Camponesas, que é um movimento rural. E se Deus quiser, a gente vai conseguir falar em outra live. E concedeu entrevista no ano de 2011 à equipe de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco. Certo? Integrantes do projeto Marcas de Memória. Em relação aos movimentos sociais e à repressão durante a ditadura civil militar em Pernambuco, assinale a alternativa correta. Querem a alternativa correta. Vamos lá, tem A. Além dos camponeses que estavam integrados em algumas associações classistas, sim, certo? Os movimentos sindicais da zona rural ligados a partidos de esquerda, ligados ao movimento esquerdista. Trabalhadores urbanos, profissionais liberais e até mesmo membros da Igreja Católica, como é o caso do próprio Dom Helder Câmara, também participaram da resistência contra as tropas governamentais. Cara, tem tudo para ser o item A, ok? B. Por mais que haja depoimentos versando sobre a violência empregada pelo governo, quase nada foi provado contra os militares. A falta de um número maior de provas acaba ratificando a versão de que Pernambuco, certo? A versão de que em Pernambuco o regime civil militar foi moderado. Lembra que eu falei? E muitas questões falarão sobre isso? Não. Hoje nós temos estudos, inclusive estudos feitos pela Comissão Nacional da Verdade. E os números são considerados brandos porque você não tem, muitas vezes, acesso aos números oficiais. Você não tem cadáveres, são desaparecidos. Então o item B está errado. Certo? C. A resistência ao golpe e à ditadura civil-militar ficou restrita ao meio rural. Mentira. Acabamos de ver Dom Helder Câmara, certo? Em uma resistência dentro da Igreja Católica, também nos segmentos urbanos. D. Ao contrário do que aconteceu no restante do país, em Pernambuco, não houve qualquer ingerência do regime civil-militar no sistema educacional. Meus queridos, mudou praticamente tudo. Porque até os livros escolares eles eram submetidos à censura. Ok? Então o item D também está errado. O item E. Um dos personagens mais destacados das Ligas Camponesas foi Francisco Julião. Personagem fulcral, importante, para a repressão dos militares contra os camponeses. Uma vez que ele acabou traindo seus companheiros em troca de sua liberdade, certo? E permanência no Brasil. Um rapaz chamado Francisco Julião, certo? Francisco Julião, ligado às Ligas Camponesas, né? Nilton, me diga uma coisa. Qual a importância desse cara para as ligas camponesas, né? Ele começou a liderar essas ligas camponesas em 1955, certo? Em 1955. Nilton, e ele vai permanecer até 1955? Vai. E você vai ver o seguinte, né? Que esse indivíduo, ele vai lutar contra, certo? A repressão, contra a repressão, e ele vai ser efetivamente, certo? Um indivíduo que não vai se render. Não vai se render. Certo? Ele vai, sim, em 1988, viajar para o México, a fim de escrever suas memórias, mas retorna ao Brasil em 1991. E não há essa traição aí, certo? Aos camponeses, como está sendo dito na questão no item E. Então a resposta correta mesmo é o item A de avião. Tranquilo, pessoal? Aliás, deixa eu pegar aqui meu celular. Eu acabei perdendo aqui o chat. Vou botar aqui para... Fala-me Deus. O chat. Beleza? Tá aqui. Perfeito? Vamos lá. Próxima questão. No dia 1º de abril de 64, o Brasil começou a vivenciar uma história que se estenderia até 1985.
período esse denominado ditadura ditatorial ou ainda anos de chumbo. Desse modo, desenvolver-se-ia assim uma história de lutas de confrontos diretos e indiretos. Essas lutas se davam no intuito de sobrepor o poder que o Estado exercia sobre a população, através de um governo opressor, evidenciando os constantes combates urbanos, que se davam na forma explícita de repressão. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta. Mais uma vez, estão querendo a alternativa correta. E eu não gosto quando vem assim, ó. Não gosto. Por mim tem que vir minúsculo, certo? Por mim tem que vir minúsculo para a pessoa se tocar, o que é o correto ou o incorreto. Item A. No Helder Câmara, à frente da Arquidiocese de Recife e Olinda, adotou uma postura imparcial. Pelo amor de Deus, né? Vou parar, passa. B. Durante muito tempo, relacionado aos militares, a morte obscura de Padre Henrique foi investigada pela Comissão da Verdade e por alguns historiadores, e foi concluído tanto que os militares não tiveram envolvimento nesse episódio. Pelo contrário, certo? Pelo contrário, disseram que os militares teve envolvimento e não é contrariando a historiografia marxista. Ok? Certo? Item C. Politicamente alheia às transformações e perturbações políticas que aconteciam, as camadas populares, assim como ocorreu no episódio da Proclamação da República, assistiram à atônita ruptura democrática. Para, pelo amor de Deus, né, cara? Ligas camponesas, sindicatos rurais, próprio Noel da Câmara, certo? Movimento Encontro de Irmãos. Pelo amor de Deus. E tem que ser errado. Francisco Julião, certo? Considerado por muitos como um dos mais radicais líderes de esquerda do período pós-64, no Brasil, dirigente das ligas camponesas e deputado socialista, foi exilado para o México, certo? Em 65. Voltou para o Brasil, viajou novamente para o México em 91 para escrever suas memórias, voltou para o Brasil depois para o México em 97. Resposta correta, o item D. Francisco Julião à frente das ligas camponesas. Não teve nada de traição aí, como falou o item anterior. Item E. Após as investigações iniciadas pela inteligência das Forças Armadas, vários ex-integrantes das ligas camponesas foram presos sob a acusação de serem guerrilheiros. De fato, documentos da época comprovam a ida de vários deles para Cuba, onde receberam treinamento militar. Não há documentos comprovando esse fato. Infelizmente, resposta correta, o item D de dado. Aí nós temos mais duas questões aí, certo? Só que são questões aí ligadas ao contexto histórico. Aí eu vou deixar para vocês o gabarito dessas questões, né? Dessa questão de número 4, gabarito item A, certo? Sobre as eleições realizadas para o governo em 1982, certo? 1982. E você vai ver que quem vai assumir, certo? Em Pernambuco, por um curto espaço de tempo, é o José Muniz Ramos, entre 82 e 83, certo? E depois o Roberto Magalhães, entre 83 e 1985. E a quinta questão, sobre as eleições de 85, né? Em que você vai ter uma aliança aí entre o Tancredo Neves e o José Sarney. Resposta correta, o item E, certo? Onde você vai ter o Neves e o Sarney, ok? Eu não sei se eu botei mais alguma questão. A sexta questão, sobre as constituições, certo? O item D de dado. Aí, Nilton, por que você não resolveu? Primeiro que a gente passou do tempo, né? Não sei como é que é quando passa do tempo. Então eu fiquei preocupado agora que a gente passou 7 minutos, eu não quero perder meu emprego. A não ser, não sei, certo? Certo? Na proclamação da República o povo não sabia o que estava acontecendo. Tranquilo, pessoal? Então, me despeço aqui de vocês. Melhor preparação para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, você encontra aqui no HD Curso. Deixa eu apresentar um negócio para vocês, ó. Todos os cursos que você precisa, ó, mais o bônus, achei legal isso aqui do começo. Certo? E você pode aí, ó, coloca aí a tela no QR Code aí, certo? Ó, tem um QR Code aqui, ó, aqui. Bem aqui, ó. Clica aí e adquire o seu curso, beleza? Tamo junto. Beijo no coração. Valeu.